tema esse bastante interessante, não tão acalorado quanto o tema que nós vimos na sessão anterior, mas é um tema que vem sendo objeto de discussão desde a primeira apresentação de reforma tributária que houve após a efetiva reforma de 65, que é o federalismo e guerra fiscal. Eu não sei se aparece ali agora. Bom, sim, agora sim. O aguardo pelo funcionamento dessa máquina se devia tentar mostrar aos senhores esse gráfico que demonstra com clareza a diversidade regional que existe no nosso país. Nós temos nesse gráfico, esse gráfico mostra que 8 estados da federação são responsáveis por 80% do PIB nacional. 8 estados. Se nós somarmos aqueles 3 primeiros estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, nós temos que aproximadamente 50% do PIB brasileiro estão nas mãos deles. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Por outro lado, nós temos 10 estados da nossa federação que têm 5,4% do PIB brasileiro. Ou seja, há uma concentração de renda e riqueza em uma parcela muito pequena dos estados que compõem a nossa federação. Só o PIB de São Paulo é responsável pelo PIB de todos os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Se nós formos para os municípios, que são 5.552 municípios que nós temos atualmente, nós temos que 12 municípios, desses 5.000 e poucos municípios, 12 deles detêm mais de 30% do PIB brasileiro. Ou seja, há uma desigualdade regional absoluta. E a forma que a Constituição brasileira colocou à disposição dos administradores públicos para tentar controlar ou evitar essa desigualdade regional foi, quando se trata, obviamente, de manipulação através de tributos, são basicamente 2 as formas disponíveis aos estados. A primeira delas é de divisão de receitas. A divisão de receitas pode ser feita tanto através da determinação de alíquotas interestaduais, nas operações interestaduais entre os diversos estados, em que, por meio da fixação dessas alíquotas, pode-se atribuir mais à origem ou mais ao destino a uma parcela relativa à arrecadação de tributos na operação, ou através de criação de fundos de participação dos municípios. Por meio desses instrumentos, as receitas auferidas por meio da arrecadação tributária, essa receita é repartida entre as diversas regiões do país, tentando evitar aquelas desigualdades que ficam muito flagrantes nesses gráficos. E um outro instrumento que é colocado à disposição dos entes públicos é a criação de incentivos fiscais. Na Constituição Federal, nós temos, no que diz respeito à esfera federal, que nós vamos ver que a Constituição Federal trata do tema na esfera federal, estadual e municipal. Na esfera federal, o que nós temos? Nós temos, em primeiro lugar, o artigo 3º da Constituição Federal, que diz que constituem objetivos fundamentais da República Brasileira reduzir as desigualdades sociais e regionais. Portanto, é um dos objetivos da República, claramente e expressamente postos na Constituição Federal. Em segundo lugar, que o artigo começa com uma vedação, artigo 151 da Constituição Federal, a vedação de que não se poderá instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, exceto a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio ou o desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Portanto, é a própria Constituição que coloca
nas mãos das autoridades federais, ou do Legislativo Federal, a possibilidade de criar incentivos que venham a atender essas, ou tentar diminuir essas desigualdades. Então, daí surge Sudã, Sudene, Zona Franca de Manaus, benefícios relativos ao IPI, por exemplo, aproveitando a extrafiscalidade do imposto, em que, por exemplo, em relação à legislação relativa ao açúcar, em que alíquotas diferenciadas são determinadas em relação a cada uma das regiões do país, de forma a beneficiar aquelas que sejam menos favorecidas. Hoje mesmo, essa lei, inclusive, já foi citada na apresentação anterior, nós tivemos a edição dessa lei 12865, sendo publicada no Diário Oficial da União de hoje, que concede subvenções, inclusive, de natureza fiscal, cujo objetivo é o desenvolvimento da região Nordeste. Essa é a gama de dispositivos constitucionais que objetivam evitar essas diferenças regionais no âmbito da Constituição Federal. No que diz respeito aos estados, nós temos basicamente dois dispositivos que lidam, com aquela tributação nas operações interestaduais a que eu me referi no início da apresentação, as alíquotas do ICMS nas operações interestaduais, que são fixadas pelo Senado Federal. Então, compete à Casa do Legislativo Federal, que representa efetivamente os estados, o Senado Federal, dispor sobre as alíquotas que incidirão no ICMS nas operações que sejam interestaduais, que se iniciem no estado e terminem em outro. E no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G, a mesma Constituição Federal diz que os estados, a criação de benefícios fiscais que sejam estaduais, dependerão sempre de uma autorização de um órgão denominado CONFAS, segundo o qual todas as isenções ou benefícios fiscais, redução de alíquota, reduções de base de cálculo, todos os incentivos fiscais devem ser previamente previstos e aprovados por esse órgão. Então, são essas duas normas que prevêem que dão aos estados a possibilidade de controlar e evitar o desequilíbrio regional que existe no país. No que diz respeito às alíquotas interestaduais, a resolução do Senado, a 22, estabeleceu como seriam as alíquotas aplicáveis nessas operações. Então, fixou-se, das operações que fossem originadas do Sul e Sudeste para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, essas alíquotas seriam de 7%. Do Sul e Sudeste para Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. O que se fez com isso? Ao se tributar a alíquota interestadual em 7%, permitiu-se que toda a tributação, a maior parte da tributação que recairia sobre a operação, fosse jogada para o destino. Por quê? Porque no momento em que o contribuinte no estado de destino recebe a mercadoria, ele se credita de uma alíquota menor de 7%, e no momento em que tributa a venda que ocorre no estado de destino, a tributação seja maior nesse estado. Portanto, quando nas operações que saem do Sul e Sudeste para Norte, Nordeste e Espírito Santo, onde estão localizados os estados menos favorecidos da Federação, com essa alíquota reduzida, permite-se que haja uma tributação mais gravosa no destino. E 12% em relação a todas as demais operações. No 12% significaria que na operação interestadual a operação seria tributada a 12% e para o destino nessas outras operações, 1/3, 18 menos 12, seria deixado para o estado de destino que poderia arrecadar esse valor, o valor correspondente. Essa foi a forma que o Senado Federal encontrou como
a ideal para dividir receitas entre os estados da federação e tentando, de alguma forma, diminuir aquelas desigualdades a que eu me referi no início da apresentação. Recentemente, nós tivemos a famosa Resolução 13, que tratou da chamada Guerra dos Portos, em que se criou benefícios fiscais em determinados estados da federação, fazendo com que as importações, que houvesse uma atração por parte dos contribuintes de fazer as importações por meio desses estados. Então, a despeito de, em muitas situações, as importações serem destinadas a contribuintes que estão localizados no estado A, B ou C, as importações eram deslocadas para um quarto estado, em função do fato de que, neste quarto estado, haveria ali um benefício fiscal. O que fez o Senado Federal em relação a isso? Reduziu a 4% a alíquota interestadual em relação a todas as operações que fossem originadas desses estados que tivessem criado o benefício fiscal, que tivessem, obviamente, por objeto bens cuja conteúdo de importação fosse superior a 40%. Então, se houvesse uma agregação de valor, que dessa agregação de valor, o produto que tivesse sido importado e que viesse a ser objeto da operação interestadual passasse a ter uma agregação nacional superior a 60%, neste caso, a aplicação da alíquota seria normal, de 7% ou 12%, como referido na resolução número 22, a que eu me referi há pouco. Houve a propositura de uma DIN contrária a essa resolução 13, pelo Estado do Espírito Santo, que é o Estado que será mais atingido em função dos benefícios fiscais que existem na sua legislação, e dois argumentos foram trazidos. Em primeiro lugar, que a competência do Senado Federal não seria a de criar políticas extrafiscais, no sentido de tentar, por exemplo, evitar guerra fiscal, e sim de simplesmente distribuir receitas entre estados de origem e destino. E um argumento outro que me parece mais forte, o de que a Constituição Federal, no seu artigo 152, proíbe que qualquer ente da federação, que estados e municípios, aliás, os estados, esse dispositivo se dirige aos estados, criem qualquer diferenciação de contribuintes ou de tributação em decorrência da origem. E é o que exatamente ocorre aqui, a meu ver. Porque aqui se está estabelecendo, em relação à Resolução 13, estabelece-se uma tributação específica e diferenciada em função exclusivamente do fato de um produto ser originado do exterior. Houve um parecer da Procuradoria-Geral da República favorável à constitucionalidade e esse recurso extraordinário encontra-se pendente, essa ação direta de inconstitucionalidade encontra-se pendente de julgamento. Existe também um projeto de resolução no Senado Federal, o projeto de resolução número 1 de 2013, em que ele tenta trazer essa alíquota de 4% não só para as operações que tivessem por objeto as operações de produtos importados, que tivessem por objeto produtos importados, mas para todas e quaisquer operações. Aí sim, talvez, sob esse aspecto e adotando esse approach, nós tivéssemos uma situação cuja inconstitucionalidade, que foi indicada nessa ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Estado do Espírito Santo, não existiria. Porque, nesse caso, não estaria, a aplicação da alíquota ela seria em relação a toda e qualquer operação interestadual que ocorresse, e não só aquela que tivesse por objeto
produtos que fossem importados do exterior. Essas são, portanto, as questões relativas à fixação de alíquotas interestaduais. Existe ainda um outro instrumento que também foi regulado pela Constituição Federal no que diz respeito ao ICMS, ao tributo que onera a circulação de operações interestaduais de mercadorias e serviços, que é o corpo legislativo que determinou e que regulou a concessão de incentivos fiscais desse imposto. É o CONFAS. Existem as regras, elas foram criadas com o objetivo de fazer com que nenhuma isenção estadual fosse criada unilateralmente por cada uma das unidades da federação. Criou-se um corpo de regras, mas estabeleceu-se ali que os incentivos fiscais seriam criados por unanimidade, estariam sujeitos à aprovação por unanimidade. A unanimidade é muito difícil e exige negociações. Eu, Estado do Sul, quero conceder uma isenção em relativa a um determinado produto. E, por outro lado, existe um Estado do Nordeste que quer criar um incentivo relativo a um outro produto. Eu só voto favoravelmente àquela isenção se ele votar favoravelmente em relação à minha. Isso fez com que, na verdade, os Estados, apesar de todo esse conjunto de regras relativos à criação de benefícios fiscais, da existência desse conjunto de regras, que os Estados começassem a criar incentivos fiscais a despeito de não existirem convênios do CONFAS que previamente aprovassem esses benefícios. E, em decorrência disso, mais de 50 ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas favoravelmente ao cancelamento desses benefícios, a ponto de ter sido proposta uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 69, determinando que quaisquer benefícios fiscais que fossem criados nessas circunstâncias, ou seja, sem a prévia aprovação do CONFAS, deveriam ser considerados inconstitucionais. Os Estados se reuniram com os ministros do Supremo, demonstraram que se não houvesse pelo menos uma aplicação prospectiva desse novo entendimento, ou seja, houvesse uma modulação de efeitos, isso levaria muitos estados à falência e que, além disso, estaria sendo estudado no Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária que eliminaria esse problema. Em função disso, esse projeto de súmula ainda não foi aprovado, encontra-se pendente, aguardando o resultado dessa reforma tributária que teria por objeto essas alterações. Um outro aspecto relativo ainda ao CONFAS diz respeito aos próprios instrumentos que a legislação que cuida da forma de aprovação de benefícios fiscais, os mecanismos que ela cria caso os benefícios sejam criados sem a aprovação de um convênio, prévio de um convênio. Que em primeiro lugar, como consta do slide, caso uma unidade da federação crie esse benefício sem convênio, em primeiro lugar, há a possibilidade da exigibilidade do imposto não pago na origem. E, em segundo lugar, a ineficácia no crédito no destino. Essas medidas em si elas já são contraditórias, porque se eu exijo o pagamento do imposto na origem, eu não posso vedar, sob pena de ofensa ao princípio da não cumulatividade, o crédito no destino. Elas são, em si, já contraditórias. Mas, por outro lado, além de ofenderem flagrantemente o princípio da não cumulatividade, essas normas, na verdade, elas fazem com que haja aplicação da pena a uma pessoa diversa do infrator, daquele que age contrariamente à legislação que rege a concessão de benefícios fiscais. Quem é o infrator nesse caso? É o Estado de origem.
que cria o benefício fiscal independentemente de haver um prévio convênio que estabeleça essa possibilidade. E, no entanto, ele, infrator, o Estado de origem sendo infrator, quem é punido, através da ineficácia do crédito no destino, quem é punido é o adquirente, que é localizado no Estado de destino, que não tem absolutamente nada a ver com essa infração. Em terceiro lugar, o Estado de destino, ele não pode simplesmente, sem ter aquela inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, simplesmente aplicar qualquer regra de cerceamento do direito de crédito do adquirente, porque nessas circunstâncias ele estará fazendo justiça com as próprias mãos. Então, existe um passo preliminar para a aplicação do cerceamento desse creditamento, que seria o reconhecimento da inconstitucionalidade do crédito no Estado de origem pelo Supremo Tribunal Federal. Sem isso, estar-se-ia pondo nas mãos do aplicador da norma a possibilidade de aplicar a justiça com as próprias mãos. E foi assim que entendeu o Superior Tribunal de Justiça. Naqueles acórdãos, os senhores podem ver que, se outro Estado da Federação concede benefícios fiscais de ICMS sem observância das regras da Lei Complementar 2475 e sem autorização do CONFAS, cabe ao Estado lesado obter junto ao Supremo, por meio da ADIM, a declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo de outro Estado, e não simplesmente autuar os contribuintes sediados no seu território. Ou seja, quis-se ali impedir que essa regra de cancelamento do crédito fosse aplicada sem que houvesse uma prévia decisão judicial quanto à inconstitucionalidade do benefício nessas circunstâncias. Me parece absolutamente correto. Existe uma repercussão geral no Supremo Tribunal Federal em que essa questão vai ser definida por esse tribunal. Isso é no que diz respeito aos Estados. Portanto, nós temos o arcabouço de regras relativos às normas federais, o arcabouço de regras relativos às normas estaduais, que é exatamente a criação de alíquotas interestaduais, e as regras que determinam a forma como benefícios fiscais são concedidos no âmbito dos Estados, e, por fim, os municípios. O que nós temos nos municípios? Em primeiro lugar, uma regra no sentido de que cabe à lei complementar dispor sobre alíquotas máximas e mínimas do ISS. Em segundo lugar, que cabe também à lei complementar, reparem só a redação dessa norma, regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Ou seja, dá-se ao legislador a competência para dizer algo muito semelhante ao que foi dito em relação aos Estados. Porque aos Estados, cabe também à lei complementar, dispor sobre a forma e condições pelas quais os benefícios fiscais estaduais serão criados. E ele criou esse mecanismo a que eu me referi há pouco, que é o CONFAS. A mesma coisa se diz aqui para a lei complementar relativa aos benefícios fiscais dos municípios. Cabe ao legislador complementar criar uma estrutura que seja aprovadora dos benefícios fiscais que venham a ser criados pelos Estados. Uma estrutura que pode ser um CONFAS municipal. É isso que faz a Constituição Federal. E no ato das disposições constitucionais transitórias, ela vem e diz o seguinte: em primeiro lugar, cria uma alíquota mínima de 2%. Em segundo lugar, enquanto não for aprovada a lei complementar que disponha sobre esse sistema de aprovação de benefícios fiscais municipais, nenhuma isenção, incentivo e benefício fiscal poderá ser criado de forma a que o ônus tributário seja inferior
aqueles 2%. Ou seja, atualmente, nenhum município pode criar isenções, isenções totais relativas a qualquer atividade que seja exercida internamente no município. Porque o ônus tributário mínimo de 2% foi determinado pela própria Constituição Federal. Existe um projeto de lei no Senado hoje, o 386, em que ele, em primeiro lugar, coloca em nível de lei complementar essa alíquota mínima de 2%, e também veda a possibilidade de qualquer benefício fiscal do qual decorra um ônus tributário inferior a essa margem, o que me parece equivocado, porque uma coisa é uma norma do ato das disposições constitucionais transitórias que diz, olha, enquanto não houver lei complementar, eu não posso ter nenhum benefício fiscal do qual decorra um ônus tributário inferior a 2%. Uma outra coisa é o legislador complementar, que era suposto trazer um arcabouço normativo do qual resultasse a criação de uma sistemática de criação de benefícios fiscais, vir e dizer nenhuma isenção total pode ser criada, porque é isso que ele está fazendo. Na medida em que ele diz que, olha, a alíquota mínima é 2%, eu não posso criar nenhuma isenção, repetindo o que disse o ato das disposições constitucionais transitórias, a alíquota mínima, a alíquota inferior é de 2%, eu não posso ter nenhum benefício fiscal que seja inferior a isso, na verdade, ele não cria um mecanismo um órgão, uma sistemática de aprovação de benefícios fiscais. Ele simplesmente diz que, olha, isenção total nunca, jamais existirá. A função dele não era essa. Como também a função do legislador complementar não é a de simplesmente autorizar municípios a criar incentivos fiscais, como existem alguns projetos tramitando no Congresso Nacional, que vêm e dizem, olha, os estados, os municípios estão autorizados a conceder benefícios fiscais em relação a essa ou aquela matéria. É uma federação, existe autonomia dos municípios, eles não precisam, a isenção heterônoma não existe desde a edição da Constituição Federal de 88, ou seja, a isenção de um ente em relação a tributos que são cobrados por um outro ente, da União para os municípios, por exemplo, isso não existe mais desde a Constituição Federal de 88. O que o legislador complementar deve fazer não é simplesmente autorizar os municípios a criar a isenção que for. Ele deve criar um mecanismo segundo e pelo qual os municípios possam criar benefícios fiscais de uma forma válida e eficiente. Bom, nós vimos, portanto, que nós temos, efetivamente, na Constituição Federal, dispositivos que buscam controlar, regular a guerra fiscal nos 3 níveis. Ou seja, nos 3 níveis, no sentido de que, aos 3 níveis da federação, foram disponibilizados meios pelos quais tanto a União quanto os estados e os municípios podem regular a forma como querem que essa guerra fiscal exista. Existem muitos que são favoráveis à guerra fiscal, existem principalmente os estados mais pobres, existem muitos que são contrários à guerra fiscal, os estados mais ricos, mas esses mesmos estão inseridos nela, porque eles também criam benefícios fiscais, eles entraram na guerra efetivamente. Um estado, aquele conjunto de estados que tem um PIB muito irrelevante, ele já tem muito pouco a extrair da riqueza, porque a riqueza que circula nos seus territórios é muito baixa. Então, um benefício fiscal que seja criado por eles, na verdade, traz alguma riqueza para o seu âmbito. Então, obviamente, eles são favoráveis à guerra fiscal. Mas o fato é que existem normas, e essas normas, vocês viram que há demandas jurídicas sendo discutidas nos nossos tribunais em relação a boa parte deles. Ou seja, a solução que nós temos no conjunto de regras constitucionais
vigentes não são suficientes para solucionar. E aí eu volto a bater na mesma tecla que eu bato já há muito tempo. A solução para isso é o nosso velho IVA federal. Nosso sistema jurídico, sistema tributário brasileiro, é um sistema que conta com 4 tributos sobre valor adicionado, 3 federais e 1 estadual. Um IPI, o PIS e COFINS, em nível federal, o ICMS em nível estadual. O ISS não é um tributo que incida sobre valor agregado, mas é um tributo que incide sobre serviços. Na Europa, nós temos o IVA, que incide sobre mercadorias e serviços, o IVA federal, em cada um dos entes que compõem a União Europeia. No mundo, nós temos 2 outros países que têm um IVA federal e um IVA estadual, que é o Canadá e a Índia. A nossa tributação, como eu lhes disse, é uma tributação única, em que nós temos 5 tributos incidindo sobre as operações de circulação de mercadorias e circulação de serviços. Os maiores problemas relativos ao nosso IVA estadual, que é o ICMS, quais são? Em primeiro lugar, a complexidade e quantidade de normas que os contribuintes têm que obedecer para fazer operações em todo o território nacional. Imaginem empresas que têm estabelecimentos localizados em cada uma das 27 unidades da federação. São 27 legislações diferentes. Isso para não falar das questões de conflitos de competência em relação ao ISS, quando o estabelecimento prestador está localizado no município e o serviço sendo prestado em outro. Voltando ao ICMS, nós temos a questão dos créditos de exportação, que o Estado, por onde se dá a exportação, na prática, inviabiliza o seu uso, porque esse crédito se refere a impostos que foram pagos a outros estados diversos desse por onde ocorre a exportação. E vários outros problemas. Todos esses problemas seriam resolvidos pelo IVA federal. Uma legislação só, nós não teríamos a guerra fiscal, porque a regulamentação desse IVA seria federal. A complexidade de normas, se houvesse, ela estaria concentrada num arcabouço jurídico, tão somente. Enfim, todas as questões que atualmente levam ao caos em que os contribuintes que são forçados a lidar com a legislação desses 5 tributos, seria extinta pela criação de um só, que aglomerasse em si a incidência do IPI, as contribuições, o ICMS e o ISS. A vontade política para isso é zero. Por quê? Porque a arrecadação deixaria de existir, deixaria de ocorrer na mão dos estados. Ela estaria ocorrendo na mão dos municípios. Mas nada impediria que a repartição de receitas fosse feita como é hoje feita no Simples. Hoje, no Simples, o pagamento é feito no banco e, dali, as receitas já vão sendo distribuídas a todos aqueles que são titulares de parcelas dessa receita. Então, isso poderia ser facilmente contornado, mas isso aqui é simplesmente um desabafo, um sonho, porque eu acho que politicamente isso jamais ocorrerá. E enquanto nós esperamos por isso, nós teremos que lidar com essas normas a que eu acabei de me referir. Eu fico à disposição dos senhores para qualquer dúvida e passo a palavra ao presidente da mesa, Fernando Dionísio, para que possa fazer a próxima apresentação. Muito obrigado.